Bom, gente, então, boa noite para todas, para todos. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez, nesta segunda noite, nesta segunda noite do nosso evento Universidade Aberta, que este ano trata como tema a Agenda 2030 e o cuidar do mundo na lírica de Cora Coralina. Foi mais uma das criações do Universidade Aberta, que é esta comissão organizadora dos nossos amigos, parceiros, que sempre discutem um tema de pertinência a ser discutido pela universidade através da extensão, levar saberes sistematizados para a comunidade, trazer a comunidade para dentro da universidade. Então, é um exercício muito bonito. E este ano, como nós, em todas as edições, nós unimos arte e ciência para discutir um tema necessário a ser trabalhado de uma forma mais ampliada com a sociedade. Este ano nós escolhemos a vida e a obra da Cora Coralina como um exemplo daquilo que se precisa ter como referência de pessoa que dedica a vida a superar e encarar os desafios da melhor maneira, né? E a vida e a obra da Cora traduz muito isso: identidade, posição firme, né? É uma empreendedora de sonhos e de coragem, né, para lidar com tudo que ela passou. Então é alguém que ilustra bem isso que nós precisamos resgatar hoje, né, uma cooperação, um agir pessoal e local para que a gente contribua com as demandas do todo aí neste nosso tempo de tantos desafios. Então, mais uma vez, muito obrigado aos nossos apoiadores, ao SESC São Caetano e ao Instituto IDEA, que são os nossos apoiadores nesta edição. O dia de hoje, então, nesta atividade, nós trabalharemos o tema da Agenda 2030 e os ODS, um entendimento, aí, uma discussão sobre olhares sobre o desenvolvimento, esta pauta, esse desafio que temos aí adiante. Como convidados, eu quero agradecer aqui aos professores, né, o professor doutor Ladislau Dalbor e a professora doutora Raquel Pereira. Professor Ladislau já participou com a gente em outras edições do Universidade Aberta, trazendo contribuições muito bacanas, muito ricas, né? O professor tem essa competência de fazer a gente compreender coisas tão complexas, né? Então, muito obrigado, professor, pela sua participação. Então, o professor Ladislau, ele possui graduação em Economia Política na Universidade de Lausanne, mestrado em Economia Social na Escola Superior de Estatística e Planejamento, doutorado em Ciências Econômicas pela Escola Superior de Estatística e Planejamento. Atualmente é professor titular da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, tem experiência nas áreas de administração e economia, atuando principalmente nos temas de mudança tecnológica, economia dos recursos humanos, economia regional e urbana, planejamento educacional e economia internacional. Seus livros e artigos estão disponíveis em seu site, que logo deixarei aqui no nosso chat para que vocês possam acessar. E a nossa professora, a doutora Raquel, é graduada em Administração pela Universidade de São Judas, pós-graduada em Administração de Recursos Humanos pela ESAM, possui licenciatura plena pela FATEC, mestre em Administração, doutor em Ciências Sociais, ambas pela Universidade Católica de São Paulo, trabalhou em áreas administrativas, empresas e bancos, professora desde 89, lecionou e foi gestora em outras instituições de ensino, hoje pesquisadora na graduação e no programa de pós-graduação em administração da USCS, ministra disciplinas relacionadas à gestão para o desenvolvimento sustentável, sustentabilidade, responsabilidade social, teoria das organizações, né, um amplo conhecimento aí da nossa professora. Coordenou os programas de pós-graduação em administração da USCS nos períodos aí de 2011, 2014, 2016 e 2018, membro do comitê assessor do Centro Regional para a Cooperação e Educação Superior na América Latina e Caribe, o CRECES. Enfim, hoje nós temos uma mesa muito qualificada
E uma curiosidade tão bacana, o professor Ladislau foi orientando da professora Raquel, e é uma alegria, né, nós termos este encontro aqui É meu nesta mesa de orientador. hoje. Olha que bacana, que alegria este reencontro. Bom, gente, então nós iniciaremos a nossa mesa. Eu quero só deixar um aviso aí para a turma. Nossa atividade está prevista para 1h30 de duração, até 2 horas, tá? Para os estudantes da USCS e público externo, nós encaminharemos um formulário para preenchimento da presença de vocês, né, para validação de presença de vocês, só ao final, somente quando terminar a atividade que a gente disponibiliza no chat, tá? Então, nós não enviaremos este formulário antes, durante o decorrer das apresentações. Então, nós teremos primeiro a fala do professor Ladislau, na sequência, nós teremos a fala da professora Raquel, e depois nós abrimos para que todos possam participar com perguntas. Tá? Se vocês quiserem já antecipar perguntas, podem escrever elas no chat, para que a gente possa depois resgatar a memória das perguntas, ler para os nossos convidados. Tudo bem? Então, com muito prazer, muita honra que temos aqui mais uma mesa composta, mais um dia da Universidade Aberta. Professor Ladislau, passo a palavra para o senhor. Muito grato pela sua participação outra vez com a gente. Obrigado, Ricardo. Uma alegria reencontrar a Raquel. Como subiu, hein, Raquel? Que maravilha. Essa coisa de professor, a gente estava conversando disso, é uma coisa muito simpática, né? Porque gerar e divulgar conhecimento é uma coisa colaborativa, não é guerra, não é quem vence, quem sobe mais, enfim, é um processo de construção interativo e colaborativo do conhecimento. Isso é muito, muito interessante. É fundamental mencionar também, olha o jeito que a gente está fazendo aí, já que a gente tem chamado de live, né, essas reuniões online, isso está mudando muita coisa, tá? Porque antes, por exemplo, me chamavam para uma palestra para Salvador, eles tinham que fazer um projeto para pagar passagem, tinha que reservar o hotel, eu perdia 2 dias e coisa assim, certo? Hoje o Ricardo me manda um zap, professor, vamos fazer uma live, e a gente faz uma live, né? E de repente tem aqui um monte de gente, né? Eu fiz um curso de abertura ali de um sistema para movimentos comunitários no Rio de Janeiro, tinha 6.500 pessoas, né? Quer dizer, na realidade, eu estou mencionando isso porque isso é imensamente importante. A própria base do sistema do que é a universidade está se deslocando. Nós hoje estamos trabalhando, seguramente aqui tem gente de diversas regiões, de diversas partes, nós hoje estamos trabalhando numa linha interuniversitária. Uma universidade já não é só um prédio, né? É um espaço que cria eixos de discussão, chama a gente das mais diversas instituições, ou seja, o Brasil está discutindo as suas oportunidades, as suas desgraças, os novos rumos necessários, né, de norte a sul, né? É impressionante isso. E vem gente de partido, gente de sindicato, gente de universidade, gente de movimento social, enfim, dos mais diversos, né? Esse meu livro, A Era do Capital Improdutivo, por exemplo, né, ele tá online, está na íntegra online, gratuito, né? Interessante o seguinte, já está na 10ª reimpressão, né? Ou seja, continua vendendo. Esse negócio não é... Quer dizer, a gente disponibilizar as coisas online gratuitamente não substitui o papel, ele complementa, enriquece, né? Muito professor pega esse livro, recomenda aos alunos, vamos discutir o capítulo 12 na próxima aula, coisa do gênero. Entende? Ou seja, tanto essas reuniões online que a gente pode abrir de maneira generalizada e gravar e depois ser utilizado por professores, pelas pessoas, conforme o interesse, né? E também a facilidade de disponibilizar. No meu site eu tenho cerca de 1.300 títulos, e é só entrar, você põe Ladislau lá, você na internet você está lá. Tá? Na realidade, essa facilidade que
estamos nós online discutindo, os materiais científicos, textos, gráficos, o diabo, está tudo online também, disponível, né? Ou seja, não é mais a sala de aula, o giz, o quadro negro e tal. Isso vai voltar tal, como uma coisa parcial, mas, no essencial, há um deslocamento para uma outra forma de trabalhar conhecimento em geral, de maneira muito mais aberta, muito mais colaborativa, sem esperar a revista indexada com os pontinhos da CAPES, essa coisa, enfim, essa maluquice aí de ter de pagar. Eu escrevi um artigo que me pediram na Universidade de Califórnia, né? Aí a universidade publicou e depois me manda, porque eles contratam com a Sage, né? Que é um grupo que vive disso, entende? Que publica coisa. Aí a empresa recomenda que eu leia meu artigo, que não me pagaram, certo? Pagando $30, né? Por 24 horas, certo? De acesso. O livro que eu escrevi, que não me pagaram, e recomendo que eu recomende aos meus amigos que eles comprem o meu artigo. Entende? Eu não vou fazer isso com meus amigos, eu gosto dos meus amigos. Está entendendo? Nós temos uma pré-história científica desses grandes grupos, Elsevier, etc., da comercialização da universidade, essas coisas, e uma nova dinâmica que está se criando, né? Nós temos só nos Estados Unidos 15 mil cientistas que já se recusam a publicar em revistas indexadas, né? Porque, inclusive, é humilhante, entende? Eu tenho que publicar numa revista X para ter pontinhos na CAPES, né? Eu não vou ganhar pontinhos para mim dessa maneira, certo? Cabe às pessoas julgarem se o meu aporte científico é significativo ou não. Gente, eu estou abrindo isso aí, não em paralelo ao tema, mas porque é central. Porque hoje, vejam bem, se eu pego isso aqui, um produto moderno, esse celular, aqui pode ter 5% de trabalho físico e de matéria-prima. O que é o valor disso aqui? É conhecimento incorporado. E não é só porque é um celular. Qualquer pequeno agricultor hoje precisa ter acesso à inseminação artificial e suas tecnologias, a análise de solo, análise hídrica, o diabo, né? Sementes melhoradas, está entendendo? Ou seja, no século passado era a máquina que era o principal. Nas épocas anteriores era a terra que era o fator de produção principal. Certo? Hoje é conhecimento. Ou seja, quando a gente fala de desenvolvimento, fala do futuro, fala de 2030, fala dos grandes objetivos, o eixo do acesso livre, aberto ao conhecimento é vital. A China trabalha com o que eles chamam CORE, China Open Resources for Education, recursos educacionais abertos, né? Na China, o cara não teve uma ideia, ele não sai da universidade para fazer uma empresinha e tirar a patente e ficar esperando que alguém compre. Ele recebe um bônus na universidade, um prêmio, e o avanço científico que ele gerou é imediatamente repassado para o conjunto do centro de pesquisa e de universidades do país. Na China, ninguém trabalha reinventando a roda, sem saber que em tal lugar já fizeram. Entende? Todo mundo trabalha na crista da onda. É interessante isso, né? Isso não é só a China. O MIT, que é talvez o principal centro de pesquisa mundial hoje, nos Estados Unidos, eles criaram esse negócio já faz 15 anos, né? OCW chama, Open Courseware. Como tem open source, fonte aberta, né? Eles fizeram open course, curso aberto. Ou seja, na realidade, o conjunto da produção científica, dos artigos, estão disponibilizados online gratuitamente, a não ser que o professor peça para não disponibilizar. Estão entendendo? Está se gerando uma outra dinâmica, né? Hoje temos sistemas abertos, PLOS ONE, Archive e tantos outros. Harvard entrou, por exemplo. Ou seja, nessa era onde o principal eixo de transformação é conhecimento, no sentido amplo, não só tecnologia no sentido estreito, certo? Gerar um ambiente colaborativo, interativo, planetário de conhecimento enriquece todo mundo. Isso está baseado numa transformação que é tão importante, tão vital, e o Jeremy Rifkin trabalha isso muito bem, né? Certo? Que é o seguinte: se eu passo meu relógio para a Raquel, eu deixo de ter meu relógio. Economia é um bem rival. Se eu passo uma ideia para ela, eu continuo com ela.
Toda a guerra hoje sobre as patentes em torno às vacinas é absurdo. Com 4 milhões de pessoas já mortas nisso, as empresas, não, eu segundo minha patente, está me dando grana. Como é que é isso? Na realidade, é muito curioso, porque nós temos leis que são do século passado para necessidades e tecnologias que são do século XXI. Certo? E é um desajuste profundo. Né? Mas o potencial de abertura, de colaboração que se abre é gigantesco. Para mim, é uma das grandes esperanças. Eu trabalho isso, convido muito a vocês olharem. Esse livro está online, certo? Chama o Capitalismo se Desloca. Estou procurando aqui uma posição que se veja bem. Certo? É publicado pelo SESC. Né? Veja, Raquel, que interessante. Você sabe que o pessoal no começo achava estranho, não? O Ladislau disponibiliza todos os livros online gratuitamente. Certo? Aqui, o próprio SESC imprimiu o livro, mas disponibilizou online. Olha o que o diretor do SESC São Paulo, Danilo Miranda, escreveu. A iniciativa de publicar O Capitalismo se Desloca, respeitando a coerência do autor em disponibilizar gratuitamente a versão digital, é resultado de uma convergência de pontos de vista sobre a capacidade do mundo editorial de esboçar novas sendas. Não é só do mundo editorial, é do mundo do conhecimento. Certo? Eu vejo como funciona bem a educação. O super exemplo é a Finlândia. É público, gratuito, universal. Professor de escola primária tem que ter mestrado e ele ganha no mesmo nível que advogado ou engenheiro. A centralidade do conhecimento é um eixo fundamental de transformação. Esse é o primeiro ponto que eu queria trazer. A gente ter tanta gente que precisa de semente melhorada e está ferrado nos custos porque a Monsanto detém a patente e proíbe que seja reproduzido, né? Ou então coloca um produto que torna que a semente não seja reproduzível, né? Certo? Chamado a semente da morte, entende? Para a pessoa ter de comprar de novo da Monsanto. O que é isso? Primeiro ponto. Tá? Gente, eu estou abrindo janelas. Em 30 minutos a gente não resolve os problemas do mundo. Mas dá para apontar algumas coisas. Esse eixo, para mim, é fundamental. O eixo conhecimento. O segundo ponto é o seguinte. Hoje sou aposentado pela ONU. Eu trabalhei 7 anos na África, trabalhei na Europa, na China, em diversos países. Né? Não digo isso para coisa de parecer internacional, mas basicamente no seguinte: hoje sou aposentado pela ONU e eu continuo recebendo muito material internacional. Isso facilita uma compreensão e eu queria abrir para isso. O que está se trabalhando a nível internacional, e isso toca muito o Brasil, porque não há mais ilha nesse pequeno planeta, está tudo interconectado. É que a gente tem que trabalhar com o conceito de convergência de tendências críticas. Não é só ou economia, ou o ambiental, ou o social, coisa do gênero. Certo? Nós sabemos o que a gente precisa. Nós precisamos de uma sociedade que seja economicamente viável, mas socialmente justa e ambientalmente sustentável. Esse é o eixo. Econômico, ambiente e social equilibrados. Por enquanto, isso aqui está, evidentemente, totalmente desequilibrado. Como se desequilibra? Se desequilibra, isso é trabalhado com o conceito de convergência de crises. Tá? Primeiro, temos a crise ambiental, que é catastrófica. A gente tem dificuldade de pôr na pauta ou de sentir como urgente uma coisa que é de longo prazo, mesmo que ela seja dramaticamente catastrófica. O aquecimento global, o desaparecimento das espécies, a liquidação de biodiversidade, a contaminação dos mares, a contaminação dos lençóis freáticos, inclusive no Brasil, os grandes aquíferos, né, de tanta química que põe na agricultura, a liquidação mundial da cobertura florestal. É só pegar o conjunto, digamos, do drama que a gente consegue fazer
evidentemente, com a centralidade da mudança climática em todo o processo, certo? Nós estamos destruindo o planeta. Esse é um eixo crítico. Nós somos 7,8 bilhões de habitantes. Peguem só para ter uma referência, tá? Quando nasceu meu pai, é meu pai, tá? Não é pré-história. Quando nasceu meu pai, nós éramos 1,5 bilhão. Hoje somos 7,8 bilhões e 80 milhões a mais a cada ano. Isso vai estabilizar pelos anos 50, 60, em torno de 10 bi, tá? Ok. Mas, de qualquer forma, pensar que com esse aumento populacional a gente possa se comportar como um gafanhoto em campo de trigo, quem arranca mais, quem pega mais, quem... Não, isso aqui simplesmente não funciona, isso aqui é desastroso para o planeta. Nós estamos destruindo o planeta, não é assim um exagero acadêmico, uma figura, coisa do gênero. Vai impactar os nossos filhos, os filhos de vocês, é uma catástrofe em câmara lenta que está se construindo. Tá? Não é menos que isso. Um segundo eixo crítico é a desigualdade. Tá? Porque hoje o dinheiro não é mais aquela coisa... Eu, na minha idade, ainda uso essas coisas, o Ricardo deve lembrar, olha, isso aqui, por exemplo, chama moeda, né? Certo? Isso aqui é impresso pelo governo. Gente, isso aqui é pré-história, certo? Na China não só não se usa isso, como não se usa cartão de crédito, né? Se usa apenas sinal magnético, enfim, no celular. Essa moeda impressa pelos governos, hoje, quando muito, 3% da liquidez mundial. O dinheiro se tornou simplesmente um sinal magnético. E o sinal magnético, por definição, viaja nas ondas eletromagnéticas na velocidade da luz. É apenas um sinal. O dinheiro se desmaterializou. Então, gerou-se um sistema de especulação financeira mundial, no qual os principais bancos brasileiros estão atolados até o pescoço. Certo? Inclusive, as grandes fortunas nossas no Brasil, por exemplo, em Luxemburgo, saíram agora os dados, 358 grandes fortunas brasileiras estão em paraíso fiscal, não pagam imposto, não investem na produção, apenas drenam o país. Está entendendo o que está acontecendo? Não é só porque a gente é malvado, coisa assim, é gente que está tentando arrancar o que pode, porque não tem ética, né, nesses processos todos, entende? Inclusive porque tem muito interesse em volta, entende? Vai falar de meio ambiente para esses caras, entende? Quando ele está vendo os bilhões que ele vai... Então, na realidade, vejam o que acontece. O dinheiro hoje navega no planeta porque é apenas um sinal magnético, certo? Ou seja, o dinheiro é global, mas os governos e os bancos centrais são nacionais. Sabe? São 193 membros da ONU, né? Países membros, cada um puxando para o seu lado. E o sistema financeiro brinca com isso como quer. Né? Se um país aperta aqui, ele vai para outro país, coisa do gênero. O fato é que, hoje, através de taxas de juros, através de remuneração de ações, os dividendos, absolutamente espantosos, certo? Enfim, através dos mecanismos, nos bancos não se chama departamento de evasão fiscal, chama departamento de otimização fiscal. Eu adoro os nomes que tem nos bancos, né? São muito simpáticos, né? É tudo muito positivo. Você junta esses mecanismos, gente, eu fiz esse cálculo nesse livro aí, A Era do Capital Improdutivo, ordem de grandeza, o sistema financeiro, em vez de investir e fomentar a atividade, ele drena cerca de 20% do PIB, certo? Ele esteriliza a capacidade de desenvolvimento. A Dilma, em 2012 para 2003, tentou reduzir as taxas de juros, pessoas estão lembradas, enfim, muita gente migrou para o Banco do Brasil, para a Caixa Econômica, etc., entrou em guerra com os bancos, isso não prestou, né? Teve seus dias contados, 2013 já começa a guerra. Né? O processo de desigualdade que se gera é radicalmente novo, pelo seguinte, tudo que a gente herdou de estudos sobre a desigualdade estava baseado no pagamento de maus salários, na exploração dos trabalhadores. Deixa eu dar um exemplo. Um produtor de sapato, a gente
podia chiar que ele está explorando os trabalhadores, está tendo muito lucro, tudo bem, compre seu iate e tal. Mas ele tinha que produzir sapato. Para explorar o trabalhador, ele tem que gerar um emprego, e ele tem que produzir sapato bom, senão não vende. Né? E como ele depende do mercado, e tem notas fiscais, e tem toda a circulação de uma mercadoria concreta, certo? Ele tinha que pagar os impostos. E os impostos permitiam que os estados financiassem a outra parte do bem-estar das famílias, que é o acesso às políticas sociais, segurança, educação, saúde, essas coisas, e permitia que o Estado financiasse as infraestruturas que melhoram a produtividade das empresas. Esse é o circuito que funciona, e funciona assim a economia na China, no Canadá, na Alemanha, e qualquer um, depende das coisas. Certo? Uma empresa, para funcionar, ela precisa ter gente com dinheiro para ter para quem vender e crédito barato para poder financiar a produção. É uma coisa tão simples assim. Agora, no sistema atual que se implantou no Brasil a partir de 2014, mas no mundo já a partir do início dos anos 80, é um sistema diferente, porque quando você explora as pessoas através de taxa de juros, por exemplo. Eu pego, por exemplo, peguei aqui na Anefac os últimos dados, eu tenho aqui no comércio, quando você compra a prestação, o comércio, em média, no Brasil, está cobrando 75%. Sem ter produzido nada. 75% disso é juro. Você sabe o que é? Qualquer favelado que tem um cartãozinho ou que tem um crediário, ele está sendo explorado sem precisar se gerar emprego. Entende? Ou seja, o sistema de intermediação financeira drena sem precisar gerar produto, gerar emprego, coisa do gênero. Isso mundialmente se chamou de financiarização, permite uma extração do excedente social do que a sociedade produz de maneira radicalmente mais acelerada. Eu pego um dado simples, por exemplo, que saiu na Forbes, né? A Forbes estuda as fortunas planetárias, né? A Forbes vai fazer isso para o Brasil também, né? Bom, ela pegou 42 bilionários em dólar do Brasil. 42 pessoas. Entre 18 de março e 12 de julho do ano passado. Portanto, em plena pandemia, com a economia caindo, eles tiveram problemas econômicos, pelo contrário, aumentaram suas fortunas em 34 bilhões de dólares. 34 bilhões de dólares dá mais ou menos 180 bilhões de reais. 180 bilhões de reais é 6 anos de Bolsa Família. 6 anos de Bolsa Família. Bolsa Família é para 50 milhões de pessoas, tá? Arredondando. Mas isso é para 42 pessoas que já são bilionárias. Estou falando de pessoas, não o valor das empresas. Tá? Capital físico. Tá? Enfim, de pessoa física. Certo? E tem mais. Não pagam imposto. Né? Desde 96, lucros e dividendos distribuídos não pagam imposto. Desde 96, praticamente, porque foi na transição do ano. Né? O que é isso? Certo? Agora, as pessoas não entendem o que é um bilionário. Né? A gente tem que baixar as cifras para o chão. Né? Se eu tenho 1 bilhão só, e eu tenho caras aqui que tem mais de 100 bilhões. Tá? Agora, pega um cara, por exemplo, Família Marinho, da Globo, né? Tem mais de 20 bilhões. Né? Um cara que tem 1 bilhão, 1 bilhãozinho só, Raquel, tá? Se ele aplica isso de maneira muito moderada, 5% ao ano, não precisa trabalhar, faz aplicação financeira. No Brasil chama de investimento, mas não é investimento, é aplicação financeira. Ele não construiu nada, ele apenas comprou papéis. Sabe o que é 5% sobre 1 bilhão? Ele ganha 137 mil ao dia. 137 mil ao dia. No dia seguinte, ele está ganhando 5% sobre 1 bilhão, mais 130 mil. É o que a gente chama em finanças snowball effect, efeito bola de neve. Quanto maior a fortuna, mais rapidamente se aumenta a fortuna. Isso gera a segunda tragédia planetária, e particularmente grave no Brasil, que é a desigualdade que cresce de maneira radical. A gente estudava muito a desigualdade em termos de renda, né? Então, tem o Gini 51 no Brasil, 0,51, essas coisas. Agora, o interessante é que hoje
se trabalha muito mais com desigualdade de patrimônio. O que acontece? 3/4 da população no Brasil, ou 2/3, eles mal fecham um mês. O cara não tem dinheiro para fazer aplicações financeiras, para... Certo? Estão entendendo? Ou seja, ele, ainda mais que ele está pagando juros sobre um monte de coisa, porque ele não consegue comprar à vista. Eu compro as coisas à vista, pago quase a metade, digamos, do que paga esse pessoal. Certo? Então, na realidade, o grosso do pessoal não consegue elevar seu nível de patrimônio. Enquanto que as pessoas que ganham, por exemplo, 300 mil por mês, essa pessoa não consegue gastar tudo isso. Ela aplica isso, e essa aplicação financeira, isso gera um efeito multiplicador, o que faz justamente esse mecanismo, por exemplo, que permitiu que 42 pessoas extraíssem da economia, não são produtores, são basicamente intermediários, donos de ações, coisas do gênero, né? Extraíssem os 6 anos de Bolsa Família em 4 meses com a economia parada. Por que é tão importante com a economia parada? Porque, antigamente, no capitalismo produtor, certo? Digamos, as pessoas ganhavam mais quando se produzia mais, e havia mais consumo, e havia mais essa prosperidade. Hoje, não. Certo? A economia está caindo e eles aumentam a fortuna. Ou seja, se descolou o sistema. A financiarização tem isso no centro, né? Quando vocês pegam, por exemplo, trabalhos aqui da Marjorie Taylor, trabalhos do Paul Krugman, Dani Rodrik, peguem o Stiglitz, enfim, prêmios Nobel, enfim, gente de primeira linha, tá? Todos estão trabalhando com esse conceito chamam de financiarização, chamam de capitalismo extrativo, né? Extractive capitalism. O Bauman chama de capitalismo parasitário. E coisa interessante, o economista-chefe do Financial Times. Tá? Financial Times é o órgão dos grandes sistemas financeiros no mundo. O economista-chefe, né, Martin Wolf, ele escreveu no Financial Times: esse sistema perdeu sua legitimidade. Por que perdeu a legitimidade? Porque o cara que produzia sapato, explorava, mas gerava emprego e pagava imposto. Quando você rompeu isso vem a partir de Ronald Reagan, nos Estados Unidos, anos 80, tá? Margaret Thatcher na Grã-Bretanha, quando começa a tomada de poder gradual e crescente do sistema financeiro. Isso desequilibra o conjunto do processo. Eu queria trazer para vocês esse mecanismo, tá? Internacionalmente e, no caso do Brasil, com um monte de gente de primeira linha, entre os quais mulheres economistas de primeira linha que estão aparecendo, certo? Você tem essa situação em que se gerou um capitalismo extrativo, tecnologicamente muito avançado, mas que está simplesmente quebrando o país. Tá? Em termos produtivo, a única área que está dinâmica é a área exportadora de produtos primários. Você pega o ferro ali da Samarco, você pega Carajás, você pega a exportação de soja, pega a exportação de madeira, pega a exportação de carne. Todas essas áreas funcionam muito bem, com tecnologias muito coisa. Juliana, fecha Então, toda essa exportação, veja bem, para já, desde a Lei Candir, em 96, não paga imposto. Tá? A exportação não paga imposto. Gera um desastre ambiental. Contaminação química, etc. Exportam produtos que não produziram, certo? A apropriação da Petrobras, o ferro da Samarco, da Vale do Rio Doce, tudo isso aí se privatizou um bem que é da nação, que está na terra. O petróleo que podia servir para financiar a revolução científico-tecnológica que precisamos, infraestruturas, vai servir agora para alimentar com dividendos grupos nacionais e internacionais que não estão nem aí para a nação, certo?
Essa é a única área dinâmica. Então, a pessoa está chamando isso de tecnofeudalismo, entende? Ou seja, um sistema colonial, só que com um andar tecnológico muito mais acima. Esse negócio não está funcionando, certo? Ou seja, eu queria fechar com isso. A gente pode depois pensar a parte propositiva, né? Mas na parte de diagnóstico da coisa, esse sistema é, eu diria, sistemicamente falho, entende? A estrutura. Não se trata de ajeitar. Se trata de resgatar uma dimensão de um país que constrói o seu futuro, que orienta a economia para o bem-estar da população, que investe no longo prazo, né? Sabe que eu fiquei chocado vendo o Paulo Guedes dizendo que não tem dinheiro para ter 3,5 bilhões, que é uma merreca, que seria para assegurar que as escolas públicas no Brasil pudessem ter acesso à internet. Como é que o moleque estuda hoje sem internet, gente? 3,5 bilhões, gente. Certo? Em 4 meses de pandemia, no ano passado, para os bilionários foram 180 bilhões. Né? Não se consegue 3,5 bilhões num negócio tão crucial como a educação. Eu estou dando esses exemplos porque a gente tem que ter, de certa maneira, um choque de realidade, né? De a que ponto este sistema, tal como está funcionando no Brasil, está prejudicando o futuro do país. Deixa eu fechar com o exemplo seguinte. Nos levantamentos recentes feitos sobre a desnutrição no Brasil, nós temos 19 milhões de pessoas passando fome. Eles falam, os direitos na China, direitos humanos, não sei o quê. Meu, quando você tem 19 milhões de pessoas passando fome, tá? 25% deles são crianças. Quando você tem fome infantil, com milhões, isso afeta o desenvolvimento cerebral, afeta a vida da pessoa para o resto da vida. São 19 milhões de pessoas passando fome, 116 milhões de pessoas no Brasil que ora tem, ora não tem comida. Está aí os dados. Sabe quanto a gente produz só de grãos no Brasil? 4,2 kg por pessoa por dia na última safra. Não há nenhuma razão. Ter fome num lugar como o Brasil, sabe, eu participo de reuniões internacionais, coisa do gênero, o pessoal se espanta. Ou seja, nós estamos enfrentando uma desgraça estrutural. Nós precisamos reorganizar este sistema e estamos todos à busca de forças que permitam essa reorganização. Isso aqui não é um país pobre. Nosso problema não é econômico. Nosso problema é de organização política e social. Pegue o PIB do Brasil, Ricardo, 7,5 bilhões, divida pela população, sabe o que dá? Dá 11 mil reais por mês por família de 4 pessoas. O que a gente produz hoje de bens e serviços dá 11 mil reais por mês por família de 4 pessoas. É só dividir 7,5 por 212 milhões. Certo? 11 mil reais, você sabe o que é? É só reduzir um pouco a desigualdade de maneira moderada, dá para todo mundo viver de maneira digna e confortável. E temos 19 milhões de pessoas passando fome. Certo? E o cara fazendo o circo lá em cima. Francamente, isso aí, sabe... Eu, por desgraça, sou economista, né? Então, eu acompanho os dados e isso, olha, faz mal ao coração. Viu? Gente, obrigado. Muito obrigado, professor. Muito obrigado mesmo. Temos aqui a cabeça, né, fervilhando para elaborarmos aqui algumas questões para irmos para esse mundo propositivo. Agora, eu gostaria de passar, então, imediatamente a palavra para a professora Raquel, para conduzir a sua exposição, e na sequência, então, nós podemos fazer esse diálogo, né, elaborarmos aí algumas questões para os nossos professores. Professora Raquel, vou tirar aqui a nossa apresentação para subir a tua, tá? Fique à vontade, a palavra é sua. Tá bom, Ricardo, muito obrigada. Eu me sinto honrada em participar desse evento, com valiosos esforços aí do USCS para realizá-lo, né? Cumprimento e agradeço aqui o professor Ricardo Almeida, o professor Joaquim Celso, pelo convite para participar
dessa conversa e, obviamente, todos os presentes. É um prazer estar aqui com o professor Ladislau, uma vez mais. Tanto eu não só iniciei toda a minha carreira para a sustentabilidade a partir da orientação do mestrado que eu recebi do professor Ladislau, quanto o tenho seguido mesmo que à distância, porque é uma mente brilhante e fica até complicado falar depois dele. Depois da fala do professor Ladislau fica, não é? Mas é um prazer estar aqui com todos. Eu vou trazer para vocês aqui algumas reflexões que eu fiz, alguns slides, só para nós podermos conversar, para fazermos um alinhamento em relação aos ODS, não sei, em relação ao pessoal que está participando, mas voltado aí para... Eu não estou conseguindo compartilhar, só um minutinho. Pessoal que está participando aí, que é um público jovem aí da terceira idade, né? Da terceira idade, do ensino médico. Enfim, talvez tenhamos também pessoal da graduação. Eu estou atrapalhada aqui com a minha apresentação, porque a Lady Murphy nunca falha, né? Você sabe como é. Então, chegou aqui nesse momento, só um segundinho. Vocês veem aí uma tela, só que sem o slide, é isso? A professora está espelhando a sua tela atual, que é a apresentação aqui, né? Então, ela está infinita, assim. Oh, eu meu creio que Deus. você tem que compartilhar. Não, eu sei que eu faço isso todo dia, toda hora, mas é assim que funciona. Só um segundo, por favor, me perdoem. Raquel, temos muitos segundos, viu? Ah, que bom. Que bom. Há desgraças muito maiores nesse mundo do que atrás. Agora deu certo aí para vocês? Vamos ver. Sim, ok. Então tá bom, então tá ótimo. Que bom. Bom, pessoal, vamos conversar um pouquinho, então, sobre esses ODS, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, Agenda 2030, e depois, então, vamos fazer uma convergência com a fala do professor Ladislau, com toda essa eloquência e todo esse conhecimento e toda essa experiência que ele tem, e com tantos dados, tantos números, tantas informações que ele trouxe e nos brindou aqui, né? Falando um pouquinho só do início disso tudo, não é exatamente o início, mas trazendo aí o que foi cunhado em 1987, com um relatório chamado Brundtland, que foi a relatora que escreveu o relatório desse evento internacional. E esse relatório foi intitulado Nosso Futuro Comum, naquela época, 1987, porque já se via que o planeta Terra é um só e o futuro dos seres vivos nesse planeta é um futuro comum. Então, ficou cunhado esse conceito, né, de que o desenvolvimento que satisfaz as necessidades do presente, sem comprometer a capacidade das gerações futuras, suprirem também as suas próprias necessidades. E de lá para cá, muita coisa vem acontecendo. Então, eu estou dizendo assim, não é que foi exatamente início nessa década de 80, 1987, mas ficou um marco com um conceito, até então, pode-se dizer que aceito pela maioria da comunidade. E como tudo começou, na verdade, pode-se dizer que começou a partir da Revolução Industrial, ou, na verdade, quando o ser humano passou a ser coletador, não só caçador, né? Começou a coletar e a guardar, e aí, quando veio a máquina a vapor, o ser humano começou a produzir mais do que o necessário, começou a guardar, começou a trocar, começou a vender, e as coisas se complicaram. E não sou exatamente eu que estou falando, mas trago aqui um relatório que foi publicado recentemente, no dia 9 agora, do IPCC, que é um painel, né, internacional de mudanças climáticas, que acompanha as mudanças climáticas e tudo o que há cientificamente comprovado sobre essas mudanças e que elas, sim, são
consequências das nossas ações, das ações antrópicas, dos seres humanos. Portanto, cada vez mais essa certeza é comprovada. Não se tinha tanta certeza no passado, e tínhamos muitos questionamentos, mas cada vez mais a certeza vem nos brindando. E aí nós temos as mudanças climáticas, o aquecimento global, nós temos também que combater a parte do esgotamento, né, dos recursos naturais, porque estamos extraindo muito mais do que a capacidade da Terra tem de se recompor. Então, isso a gente vem fazendo sistematicamente aí há muito tempo, e fica cada vez mais difícil do planeta, ou melhor, do meio ambiente poder se recompor, né? E o que está ocorrendo, então, é o derretimento das geleiras, que faz com que os níveis dos mares e oceanos aí subam, e algumas ilhas pequenas poderão desaparecer, e outros tantos países e tantos lugares poderão ter problemas graves a partir disso também. Temos aí uma grande quantidade de resíduos, principalmente os resíduos sólidos, porque nós fomos criados de uma maneira para consumirmos e descartarmos, né? Então, alguém produz, nós achamos interessante, achamos bonito, achamos bacana, queremos ter, compramos, usamos por um tempo e descartamos. E o que acontece é que quando a gente pensa que jogou fora, não existe fora, né? Está tudo dentro do mesmo planeta. Ou seja, as coisas estão se acumulando e nós estamos, assim, literalmente enterrando esses materiais, que são recursos, né? Nós temos uma economia que até então era linear, que não cabe mais, vamos para uma economia circular, no sentido de que os resíduos têm valor agregado, e os resíduos, eles devem voltar para a cadeia produtiva, para que nós possamos reaproveitá-los, reutilizá-los, reciclá-los, ou seja, que eles não sejam enterrados, porque é valor, é dinheiro que está sendo enterrado. E as questões todas que envolvem outras formas de poluição, né, poluição atmosférica, emissão de CO2, tudo isso que está ocorrendo. Aqui eu trago a capinha, né, do relatório de desenvolvimento de 2020, que também foi publicado recentemente pelo PNUMA, onde se fala muito dessa questão, né, do ser humano e o antropocentro, ou seja, o quanto nós estamos mexendo nessa engrenagem de uma forma equivocada. Então, eu pergunto, né, se todos sabem quais são os problemas, suas causas, o que está sendo feito para mitigá-los, porque as publicações estão aí, todos nós ouvimos todos os dias na televisão, no rádio, nos jornais, enfim, em todas as mídias, e eu espero que nas escolas também bastante, né? A gente traz aqui, eu só selecionei, pensei aí 4 marcos importantes, mas existem muitos outros, né? Pegando esse relatório Nosso Futuro Comum que eu mencionei há pouco, depois a ONU estabeleceu no ano 2000 8 objetivos para o milênio, né, os ODMs, e como esses objetivos deveriam ter sido atingidos até 2015 e não foram, ela depois veio com outro aqui, 2015, que é a questão da Agenda 2030 e o desenvolvimento sustentável, que é a nossa conversa de hoje. Passando, em 2002, aí pela questão da educação para o desenvolvimento sustentável. Por que eu pensei essa questão da educação? Porque sem educação nós não iremos a lugar nenhum. Com educação, ou com educação não como poderia e deveria ser, né, ela, da forma como é aqui, não só no nosso país, mas em outros lugares, onde mulheres, por exemplo, não podem nem estudar, as coisas são complicadas, e aí se as pessoas não têm informação, se elas não tiverem conhecimento, elas jamais poderão mudar comportamento, apesar de que conhecimento não muda comportamento, né, mas se a pessoa não tiver pelo menos o conhecimento e a informação, certamente nada mudará. E aí eu trago aqui para vocês que essas 3 dimensões, como mencionou o professor Ladislau há pouco, né, nós precisamos ter aí a dimensão social, econômica e ambiental caminhando juntas, 3 dimensões chamadas Triple Bottom Line, né, que é a base da sustentabilidade,
E, na verdade, só aqui no centro, onde essas 3 dimensões se encontram, é que nós podemos dizer que existe desenvolvimento sustentável, porque muito se ouve falar na questão ambiental, quando se fala em sustentabilidade, mas, na verdade, não é só questão ambiental. O professor Ladislau acabou de falar aí para nós uma série de coisas em relação aos aspectos sociais e econômicos também. Então, são 3 dimensões que precisam caminhar conjuntamente para que as coisas funcionem. E agora, mais recentemente, também se fala muito nas questões de ESG, né, que são as letrinhas, né, em inglês, de as questões ambientais, sociais e governança, ou seja, além do meio ambiente e da questão social, também precisamos trabalhar a questão da governança, porque se as empresas não atuarem com governança nessas questões, os acidentes continuarão a acontecer. Então, Vale, Samarco e tantos outros, aí British Petroleum e tantos outros acidentes que ocorreram, continuarão a ocorrer. Então, a governança vem no sentido de um planejamento, de uma previsão, de uma materialização dos riscos, né? Que riscos uma empresa representa para a sociedade? E aí, então, atuamos para a minimização ou mitigação desses riscos, de preferência para eliminarmos, né? Queríamos risco zero, mas quando não possível, pelo menos que eles sejam mitigados. Então, vem aí a questão dos financiadores, dos investidores, começarem a olhar para as empresas no sentido de governança, exigindo que elas tenham essa preocupação, porque senão não haverá empréstimo para elas, e se houver, os juros serão elevadíssimos, é o que se espera. Mostrando aqui para vocês, né, os 8 objetivos do milênio, que foi de 2000 a 2015, que acabaram agora se transformando, então, nos 17 ODS, que são esses objetivos, nós veremos aqui melhor, eu sei que está pequenininho aí para vocês, mas, enfim, nós tínhamos 8 objetivos com 21 metas e 60 indicadores. Hoje nós temos 17 objetivos, 169 e 231 indicadores. Os objetivos aumentaram, mas também nos disponibilizaram mais metas e indicadores, ou seja, olhando para esse cenário, conhecendo minimamente os ODS, é difícil, né, uma empresa ou uma política pública ou um governante dizer, olha, não sei por onde começar ou não sei o que fazer. Tem aí, já tem alguma coisa posta, né? Nem tudo vai servir para todo mundo, dependendo do escopo de atuação de cada um. Mas tem um leque imenso de oportunidades para se trabalhar. Então, queremos crer que sejam, assim, caminhos possíveis de serem trilhados, cada empresa da sua forma, cada governo da sua forma. Vale registrar aqui, como mencionou o professor há pouco, que são 193 países que aprovaram na Assembleia da ONU, né, essa questão aí dos ODS, os objetivos, e o Brasil é um deles, fazemos parte. Então, os ODS são um apelo global, né, para ação local, porque se não vamos conseguir resolver todos os problemas em todos os lugares, vamos tentar começar próximo de nós. Como é que a gente pode fazer isso? Então, são objetivos para a construção, para a implementação e monitoramento da avaliação da Agenda 2030. A Agenda 2030, que foi estabelecida em 2015, nós já estamos em 2021, e o tempo está correndo, né? Como se você virasse uma ampulheta e ficasse vendo o tempo correr. Então, a urgência e a emergência estão postas. Lembrando aqui que esses objetivos, eles são integrados, eles são indivisíveis, eles mesclam de forma equilibrada aquelas 3 dimensões que eu mencionei, ambiental, social e econômica. E nessa Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável, interessante é que, assim, nós temos, né, 17 objetivos, e cada objetivo possui um conjunto de metas. E cada meta possui, por sua vez, um conjunto de indicadores. Já são praticamente trilhas prontas
que podem ser seguidas ou que outras tantas possam ser criadas, mas que estejam em consonância com essas ideias. É importante frisarmos que há muitas críticas em relação aos ODS, né? Também não é que tudo são mil maravilhas, mas podemos dizer que os dois primeiros objetivos, esse de acabar com a pobreza e fome zero e agricultura sustentável, são dois objetivos que, na verdade, não poderiam jamais ser para 2030. Eles precisariam ser para ontem. Né? É inconcebível aí nós termos tantas pessoas passando fome, não tendo o que comer, sem condições mínimas, né, para atenderem às necessidades básicas. Com tantos exemplos, o professor deu há pouco na fala dele, e tantas coisas que nós vemos acontecendo aí, porque para irmos para Marte nós temos dinheiro, mas para acalmarmos a fome e o sofrimento das pessoas próximas a nós, não temos. Então, aqui tem a segundo objetivo que eu mencionei, o terceiro já é voltado mais para a questão da saúde e do bem-estar, né, assegurar uma vida saudável, promover o bem-estar para todos em todas as idades. Nós temos o quarto ODS, que diz respeito à educação de qualidade, e aqui é importante mencionarmos a questão da educação de qualidade. Eu concordo, professor, internet hoje é fundamental, difícil você poder viver sem internet, porque lá você encontra tudo, para o bem ou para o mal, mas você precisa dela para poder avançar, estudar e se internacionalizar também, né? Nós temos essa tecnologia e precisamos entender que a tecnologia por si só, ela também não é boa nem má, depende do uso que se faz dela, mas para a educação é essencial. O quinto ODS, que traz a questão da igualdade de gênero, alcançar essa igualdade e empoderar mulheres e meninas, porque vemos ainda algumas aberrações aí pelo mundo. O sexto ODS, que diz respeito à água e saneamento, porque nós temos ainda muita gente em pleno século XXI que não tem água em casa e não tem saneamento, né? O sétimo ODS, então, trata da energia acessível e limpa, assegurar o acesso confiável, sustentável, moderno e a preço acessível, energia para todos. Depois, nós temos o oitavo ODS, que fala sobre trabalho decente, crescimento econômico, ou seja, ainda vemos no noticiário, via de regra, aí, trabalho escravo e formas de trabalho infantil, exploração de mão de obra de diversas formas, e isso também precisa ser repensado. E que também conquistas alcançadas não sejam perdidas aí, com muitas novidades, né, que a gente possa ter condições de assegurar relações de trabalho por categorias, por exemplo, né. Bom, o nono ODS fala da indústria de inovação e infraestrutura, então é óbvio, né, sem a inovação, você não avança, o país não avança e as empresas não avançam, e aí nós precisamos dessa inovação, e sem a tecnologia, sem a internet, sem a educação, dificilmente esse objetivo também seria alcançado. O 10º ODS fala sobre redução das desigualdades. Trago aqui uma imagem que é bem famosa, aqui em São Paulo, né, do bairro do Morumbi, onde a gente tem, lado a lado, dividindo parede aí, um prédio, um condomínio de classe AAA, e do outro lado, uma comunidade carente, convivendo como vizinhos. Mas tantas outras ocorrem aí pelo nosso mundo e pelo nosso país. Aí nós vamos para o 11º ODS, que fala de cidades e comunidades sustentáveis, em que nós precisamos, sim, também, né, da tecnologia para que essa sustentabilidade possa ser alcançada, que nós precisamos de políticas públicas para isso, e que muitas coisas podem acontecer em relação a evitarmos emissões de gases de efeito estufa para justamente evitarmos o aquecimento global.
O 12º ODS fala do consumo e produção sustentáveis, responsáveis, às vezes aparece como sustentáveis. Eu trago aqui embaixo uma imagem, né, de um vídeo que se chama A História das Coisas. Eu gosto muito desse vídeo, por isso deixo essa indicação para quem não conhece. Foi o Ricardo Almeida que me apresentou esse vídeo um tempo atrás, não é, Ricardo? Agora que eu lembrei. Ricardo me apresentou esse vídeo um tempo atrás e eu gosto muito. Ele não é muito atual, mas ele é excelente, continua muito bom. Recomendo. O 13º é a ação contra a mudança global do clima, tomarmos medidas urgentes para combater a mudança do clima e os seus impactos. E o 14º, vida na água, conservar e promover o uso sustentável dos oceanos, mares e dos recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável. 15º trata da vida terrestre, ou seja, precisamos proteger, recuperar e promover, né, o uso sustentável dos ecossistemas, toda a questão da cadeia biológica aí que, se for afetada, vai como pecinhas de dominó que você encosta numa e vai derrubando todas as outras, né? Vai havendo um desequilíbrio difícil de ser retomado depois. O 16º ODS, que fala de paz, justiça e instituições eficazes, e não é bem isso que nós temos visto pelo mundo, infelizmente, né? Precisamos de muito mais paz e justiça. E o último, que é o 17º, que fala dessas parcerias, da importância das parcerias, porque sozinho ninguém faz nada, dificilmente você consegue muitos avanços, mas em parcerias tudo é possível. Então, esse último ODS, ele é o ODS que tem maior número de metas, são 19 metas e 24 indicadores, para que as parcerias possam ser alavancadas. Se nós fôssemos dividir esses 17 ODS em 4 dimensões, pegando aqui a dimensão social, 3 ODS, a ambiental, outros 3, a dimensão econômica, 6 no social, 6 no ambiental, 3 na dimensão econômica, e poderíamos colocar 2 ODS na dimensão institucional, que seria a questão da paz e das parcerias. Então, pessoal, trazendo um pouquinho aqui para o nosso contexto, né, tentando aproximar um pouquinho mais a questão da gente, eu trago aqui um relatório de indicadores, né, dos ODS, que pode ser consultado. Eu vou deixar os slides, professor Ricardo, depois se quiser disponibilizar, tá? Tem um link, né, do ODS Brasil aí, porque tem um relatório síntese que é feito em conjunto pelo IBGE e pela Secretaria Especial de Articulação Social, que mostra, com esse retrato que eu tirei aí no dia 12/7, como estamos caminhando, ou seja, aquilo que foi produzido, que está em verde, o que está em amarelo é o que está em análise e construção ainda, o que está em azul é porque ainda não temos dados, e o que está em cinza é o que não se aplica ao Brasil. Alguns objetivos e algumas metas e indicadores não se aplicam. Então, o cenário não é muito bom, né? Pode parecer que temos muita coisa, mas os avanços ainda estão longe daquilo que precisamos. Importante essa questão do olhar para o município, porque o município acaba sendo esse locus, né, de atuação, onde eu não consigo resolver todos os problemas de uma forma global, mas consigo fazer uma atuação mais próxima no local onde eu vivo, ou trabalho, ou resido. Tem, então, um outro site que eu quero deixar para vocês, que é da Confederação Nacional dos Municípios, que mostra a situação dos municípios frente aos ODS. E aqui eu peguei o caso de São Caetano do Sul. Então, pegando aqui um print, né, de São Caetano, nesse site nós podemos ter aí visões, imagens, né, de uma mandala, ver a evolução municipal e até uma simulação das metas de cada município. Aqui nós vamos ver aí os 4 indicadores, as 4 dimensões, institucional, econômica, social e meio ambiente, e essa mandala, eu sei que não está dando para vocês verem muito bem, obviamente, mas para que vocês saibam que ela existe, e que por essa mandala você consegue facilmente visualizar a situação do município. Aqui no caso
é o de São Caetano do Sul, pegando uma evolução de 2017 até 2020, onde alguns indicadores não saíram do lugar, continuam na mesma situação de antes, mas eles estão na borda dessa parte verde. A parte verde é a melhor, a amarela, aquilo que não está muito bem, mas também não está muito mal, e na vermelha são as situações mais críticas. Então, você pode ver isso para cada município, para onde você quiser, dá para ter uma noção melhor. Bom, então, quais seriam as soluções, né? O que nós precisamos e podemos fazer e que esteja mais próximo do nosso alcance? Nesse sentido, nós precisamos, em primeiro lugar, políticas públicas. Nós precisamos de inovação, nós precisamos de tecnologia, precisamos de empresas mais responsáveis, que elas sejam mais conscientes também e que nós possamos cobrá-las das ações que elas tomam. Precisamos de uma mudança comportamental urgente e de cidadãos conscientes, porque se eu não tiver a informação, se eu não tiver conhecimento, eu não vou mudar meu comportamento. Aí, pessoal, trago 3 R's para vocês, que são as coisas mais simples de nós pensarmos, né? Quando eu pensar que está tão distante de mim fazer alguma coisa, e lembrar dos 3 R's, eu vou ver que não está tão difícil. Primeiro, reduzir. Reduzir o consumo, reduzir as emissões de gases de efeito estufa, reduzir a compra de coisas desnecessárias e assim por diante. Depois, reutilizar tantas vezes quantas possíveis, né? Assim como as próprias empresas devem fazer as suas reduções e as suas reutilizações, assim como os próprios órgãos públicos e tudo mais. E, por último, reciclar. Infelizmente, o que nós temos visto é muita divulgação sobre reciclagem, mas, na verdade, esses 3 R's, eles seguem uma ordem, e o reciclar é apenas o terceiro. Ele não deveria ser tão divulgado, né? Se nós conseguíssemos reduzir e reutilizar, mais, nós não precisaríamos reciclar tanto. Bom, e o que as empresas estão fazendo, então? Elas estão revendo seus produtos, processos e serviços, elas estão reduzindo o consumo de água, energia, papel e plástico, estão redesenhando os produtos e embalagens, revendo designs, estão otimizando processos, fazendo logística reversa e trabalhando nessa economia circular. E aí vem a pergunta, mas por que é que elas estão fazendo? Bom, primeiramente, estão fazendo porque nós sabemos, né? Se reduz custos, interessa para as empresas. Essa é a primeira razão. Mas também estão fazendo por conta da reputação. Essa questão da responsabilidade social e do ESG cada vez ganha mais proporção. Então, elas estão procurando aumentar o valor da marca a partir dessa postura que é tão necessária e cada vez começa a ser mais cobrada, né? Eu trago aqui 3 elementos bem breves, né, para falar para vocês que são possibilidades, ou seja, existem guias de ODS para as empresas, pequena, média e grande porte, existe todo um mercado de capitais aí voltado para essa questão das ODS, existem essas matrizes na internet de materialidade para as empresas seguirem, de forma tal que não dá mais para dizerem, eu não sei o que fazer, eu não sei por onde começar. Todo bom profissional já ouviu falar em sustentabilidade. Hoje em dia é uma palavra comum, só que as pessoas ainda não sabem muito bem como fazer, né? Mas tem muita coisa boa publicada. Tem também muitos vídeos, né, na internet, vídeos muito bons, alguns não tão bons, mas tem muita coisa boa. Aqui eu trago só uma imagem de um relatório da Natura, por exemplo, como modelo para vocês olharem, né, esse relatório de 2017 já trazia, na sua última coluna aqui do final, uma menção aos ODS, ou seja, as empresas fazem suas ações de responsabilidade social, elas publicam isso, tornam público para os stakeholders, para a sociedade, e agora elas são também obrigadas a mostrarem como é que isso vai ao encontro
dos ODS, ou se não está indo, o que poderia ser feito e deveria para ir. E aí chegamos aqui, onde nós, na verdade, estamos, embora cada um aí na sua casa, à distância, né, mas dentro da ideia, né, de uma instituição de ensino. Então, o que nós estamos fazendo em relação aos ODS? Estamos trabalhando, né, educando para a sustentabilidade. E eu diria que a USC está fazendo a sua parte, talvez pudesse fazer mais, mas está fazendo, porque a USC vem falando de ODS já há um bom tempo para os seus professores, para seus alunos, para o público externo, e assim vamos caminhando, espero que todas as instituições estejam fazendo isso também. E aí, como podemos contribuir, né, a partir de todo o exposto, como é que cada um se sente parte desse processo, porque nós somos parte. Não dá para você ficar fora, você tem que entender que você está dentro, não tem escolha, né? Está dentro. Agora, o que é preciso fazer, o que cada um pode fazer? Em relação às instituições de ensino, precisamos, então, trabalhar em todas as disciplinas e cursos, porque disso dependerá o nosso futuro. Estamos todos sendo chamados, deixo aqui umas referências, e o meu muito obrigada. Muito bom, professora. Muito obrigado por sua contribuição, né? Fazer a gente percorrer todos esses 17 objetivos aí, compreendermos o tamanho, né, do nosso desafio, né, enquanto sociedade, né, e a cada indivíduo. Então, gente, que bom, né? Que maravilha estes conhecimentos sendo compartilhados com a gente. Turma, abro para vocês, para que possamos, então, dialogar com os nossos convidados sobre este tema, aproveitar essa oportunidade destes conhecimentos tão importantes aqui, compartilhados nesta sala, neste dia, né? Então, queria abrir aí para vocês, quem quiser fazer qualquer consideração, qualquer pergunta, fique à vontade para liberar o áudio ou levantar a mão, ou podem escrever ali no chat para a gente também poder acompanhar. Tá? Eu vi que aqui, nessa questão do que fazer, né? E agora, né? Temos esse tamanho desse cenário, como podemos fazer dentro das nossas esferas individuais? Lá atrás, o Marcos tinha feito uma pergunta aqui, até ao professor Ladislau, como agirmos, né, para dar uma reviravolta nesse país? O que a gente pode fazer, né? É uma das questões. O como é sempre complicado, né, professor? Como é sempre uma pergunta bem difícil de nós darmos conta, mas essa foi uma das perguntas que já estivemos ali no início. Se o senhor puder discorrer sobre ela, enquanto nossos amigos podem ir participando aí. Olha, deixa eu trazer uma dificuldade, tá? E através de um exemplo. A GSK é um gigante farmacêutico da Grã-Bretanha. Entende tudo de medicamento. Eles produziram um antidepressivo poderoso, profundo, chamado Wellbutrin. Obtiveram do FDA americano, que avalia os medicamentos, a autorização para vender nos Estados Unidos como medicamento antidepressivo. Receberam numerosos relatórios de médicos dizendo que os pacientes que estavam tomando o Wellbutrin, muitos tinham emagrecido. Isso chegou ao departamento de marketing da GSK, que passou a vender o medicamento antidepressivo como uma fortuna, né? A pílula milagrosa do emagrecimento. Certo? Bom, isso é fraude. Estão pagando 3 bilhões de dólares de fraude. O que aconteceu com as ações da GSK? Isso saiu nos jornais, eu tenho os relatórios técnicos, etc. As ações subiram. Né? Óbvio. Por quê? Porque o cara que tem ações está olhando a situação de quanto está rendendo. E com essas vendas, rendeu muito. Entende?
Está me entendendo? É essencial para mim, Raquel, o seguinte. Quando eu falo na desconexão, é que forma de retribuir a iniciativa da empresa, ela é inversa, é contraditória com a sustentabilidade da empresa. Porque a empresa, ou o fundo de pensão, os chamados institutional investors, grandes investidores, que tem, inclusive, o high frequency trading, né, está pré-programado nos computadores, compra, vende ações, está comprando o que está subindo, está rendendo, olha. Ou seja, você não tem conexão. Isso significa que nas ODS, os ODS 16 e 17, que pega a parte institucional e a parte de governança do processo, o processo decisório, estão desconectados do conjunto dos objetivos. E isso explica essa barbárie que foi a Samarco e a tragédia da coisa. Os caras sabiam que a barragem estava vazando, certo? O engenheiro avisa, agora o Conselho de Administração da Samarco, o bônus deles é proporcional a quanto eles conseguem extrair de dividendos para o pessoal da Billiton lá na Austrália e para os outros grupos de commodities, né? Os chamados traders internacionais. Então, na realidade, nós temos uma dinâmica estrutural, isso para mim é essencial, né? Na parte propositiva, eu trabalho com o eixo que parte do que a Raquel trouxe. Eu acho que gostei muito da apresentação, foi muito equilibrada, né? Certo? Agora, o fato é que o triple bottom line, portanto, temos que ter uma sociedade que seja socialmente justa, economicamente viável e ambientalmente sustentável. Certo? Essa coisa tem que casar. Certo? Nós temos que sair do que um infeliz chamado Milton Friedman dizia assim, olha, dane-se o ambiente e o social, o que interessa é o seguinte, the business of business is business. Certo? Ganhou um prêmio Nobel de Economia, não porque fosse inteligente ou interessante em termos econômicos, mas porque disse para as grandes corporações internacionais, se entupam de dinheiro, esse é o negócio, dane-se o resto. Certo? Isso caiu como uma luva para os grandes grupos internacionais. Milton Friedman ficou muito famoso, não por profundidade teórica, mas essencialmente pelo oportunismo que isso representava. Né? Nós estamos invertendo esse processo. E essa inversão é difícil. Né? O problema básico é o seguinte, como levantou a Raquel, nós temos bem definidos os objetivos, as metas e os indicadores. Temos o caminho traçado. Nós temos o dinheiro, tá? Volto a dizer, tá? O PIB mundial dividido pela população dá R$20 mil por mês por família de 4 pessoas. Certo? Não é falta de recursos. Certo? Os recursos, por exemplo, na Conferência de Paris sobre o clima, certo? Eles decidiram levantar $100 bilhões ao ano, né? Para enfrentar o problema climático. Sabe quanto tem os paraísos fiscais? 2012, tá? O levantamento feito. De lá para cá aumentou muito. Em 2012, nos paraísos fiscais, segundo o Economist, eram 20 trilhões. Ou seja, nos paraísos fiscais tinha 200 vezes o que uma gigantesca reunião de governos decidiu generosamente levantar $100 bilhões. Esse é o grau de descompasso, né? Agora, eu vejo como essencial, Raquel, a gente equilibrar ou reequilibrar o papel dos Estados, o papel das empresas e o papel das organizações da sociedade civil. Se você não tem sociedade civil organizada, por isso estão atacando tanto as ONGs, o Greenpeace, os diversos movimentos que buscam igualdade, que protestam contra a desigualdade, tudo, certo? Porque sociedade desorganizada não apita nada, certo? Você vai para casa e fica com raiva, mas você vai fazer o quê? Então, na realidade, esse novo equilíbrio que se conseguiu, por exemplo, nos 30 anos do pós-guerra, né? O welfare state, o estado de bem-estar, você tinha esse tripé de organização, ou seja, você tem o triple bottom line, né? Econômico, social e ambiental, e você tinha o tripé de processo decisório que equilibrava razoavelmente as empresas, o Estado e a sociedade civil, né?
Isso é a base do processo decisório. Esse é o eixo frágil, né? Quer dizer, nós temos que resgatar. Eu, como trabalhei em inúmeros países, para mim, eu tenho um conjunto de propostas, renda básica, ou políticas de emprego, etc., etc. A gente sabe o que fazer, não é problema. Agora, um eixo de oportunidade muito importante é o desenvolvimento local, porque a população mundial se urbaniza. Quando você tem população rural dispersa e algumas capitais, quem manda é que está lá, certo? Organizado no centro. Hoje, eu pego, na Suécia, eu lembro de uma reunião antiga, já que tive com a ministra de coisa, mas depois mandou um livro também, ministra de Planejamento da Suécia, né? De todo o que se levanta da carga tributária sueca, que é muito mais elevada do que no Brasil, né? 72% vão direto para os municípios. Está entendendo? Porque no município, pensa de que depende o bem-estar da família. É ali na cidade, tem que ter acesso a uma educação boa, tem que ter a escola, tem que ter o ônibus, tem que ter o rio descontaminado, você tem que ter uma riqueza cultural além da cidade, né? Esses problemas são no nível local. É muito interessante o livro do Kroiber, que eu coloquei, vocês podem pegar no meu site, tem resenhas. Certo? Eu pego livros internacionais, não faço resenha comercial, né? Eu faço resenha de ideias-chave. É muito legal. O Kroiber diz que a China é mais descentralizada do que a Suécia, o que é muito interessante, porque o governo chinês é muito pequeno, é politicamente poderoso, mas ele é muito pequeno e, por exemplo, eu estive lá, tinha havido aqueles encostos que desmoronaram. Quando você faz desmatamento, encostos, tem chuva intensiva, você tem tragédias. É tão simples assim, né? E é conhecido. O governo decidiu, não se desmata, se rearboriza. Por onde eu passava, eu viajando, encontrava aquelas árvores jovens plantadas ali com estaca, sabe? Agora, cada município decide que árvore, quem faz a sementeira, quem faz a repicagem, quem faz a água, quem faz manutenção, onde planta, tudo isso aí é rigorosamente descentralizado. Eu pego, por exemplo, você sabe que a China, Raquel, está baseada numa energia de carvão, que é uma desgraça em termos de clima, né? Então, eles estão investindo pesadamente no solar. Eles não fizeram uma grande empresa estatal de painéis solares, mas fizeram uma grande empresa estatal de produção de máquinas e equipamentos para a produção de painéis solares. O que isso significa? Qualquer pequena empresa, um empresário privado, como aqui no Brasil, o cara vai no banco, só que lá o crédito é controlado, não dá para fazer agiotagem como no Brasil, o crédito é barato, certo? Então, o cara pega um empréstimo, monta a fabriqueta dele em função do mercado daquela região dele, se não administrar bem, vai fechar como qualquer empresa, certo? Ou seja, de certa maneira, ao gerar a máquina e o apoio tecnológico e o crédito, de certa maneira, o Estado é motor de arranque, entende? Para as pessoas poderem investir e multiplicar, que é muito interessante. Né? Porque você faz, em vez do grande debate ideológico que a gente faz aqui, que a esquerda quer estatizar direito, privatizar, coisa do gênero, são articulações inteligentes. Eles usam mecanismo de mercado, usam para planejamento, para grande infraestrutura de transporte, para a indústria pesada, e para tudo que é corporação internacional, em vez de ficar de quatro tentando reduzir direitos trabalhistas para ver se atrai. O desenvolvimento não se atrai, se faz, certo? As corporações internacionais que querem entrar no país, eles sentam com eles, meus amigos, vamos negociar, tá? Onde vocês vão se instalar, quantos chineses vai ter no Conselho de Administração, quanta transferência de tecnologia vai ter, estou entendendo? Então, você tem o papel do Estado, o papel do mercado, muito importante, e as negociações concretas com grandes grupos internacionais. Certo? Então, na realidade, é uma mistura de mecanismo de regulação com o peso muito importante da decisão municipal no nível local. Isso é muito interessante. Não é questão de ser pró-chinês contra chinês, porque o pessoal já entra, meu Deus, né? A gente tem que entender as coisas.
opiniões. O cara, o psicólogo suíço lá, como é o Jung escrevia, pensar é cansativo, as pessoas preferem ter opiniões. Né? A gente tem que entender. O que eu estou trazendo é o seguinte, no centro, para não estar entrando no detalhe do que a gente poderia fazer, certo? Porque com esse governo aí você não vai conseguir fazer nada. Mas, enfim, a gente sabe o que a gente precisa fazer, mas no centro está o resgate do processo decisório para que a gente possa começar a construir coisas que fazem sentido. Muito bom, professor. Professora Raquel, também não sei se gostaria de comentar a fala do professor. Eu também trouxe uma questão que aqui o professor fez questão de ressaltar dos objetivos 16 e 17 na base institucional. Também vejo isso como um desafio tão grande, porque os demais, né, nós podemos aí por organização da sociedade civil, empresas por responsabilidade social, dar conta, claro que pontualmente em algumas questões, mas conseguem dar conta de pequenos avanços. Agora estes, eles dependem de uma questão mais ampla, de uma dimensão ética, né, de uma inteligência coletiva no caminho de aperfeiçoar a própria inteligência coletiva. É algo que precisa, né, ter uma mudança de status quo aí desse processo. Então, é um processo decisório, né? De como a sociedade decide, porque, por enquanto, nós temos as tecnologias, temos dinheiro, temos caminho, sabemos o que deve ser feito, estamos nadando em estatísticas e temos 1 bilhão de pessoas passando fome, perdendo 30% dos alimentos por mau manejo, certo? E estamos esperando que se decida, certo? Muito bem. Bem interessante essa questão, porque quando nós falamos de desenvolvimento sustentável, é difícil essa ideia, né, que tudo pode ser resolvido de uma maneira simples em todos os lugares. E aí, quando vem essa fala do professor Ladislau, que, aliás, foi secretário e trabalhou muito essa questão para o desenvolvimento local, eu me lembro bastante disso, e na ocasião já se falava dessa importância, né, de você poder empoderar as pessoas localmente para que elas possam fazer escolhas, né? Se eu escolho comprar do mercadinho que fica no bairro onde eu moro, eu estou ajudando o desenvolvimento desta localidade. Se eu escolho comprar um produto que vem dos Estados Unidos, por exemplo, além de estar poluindo muito mais, porque tem que vir para lá, de lá para cá, de avião, de outras formas, tem toda essa questão de você estar ajudando o desenvolvimento de lá, e não daqui. E que nem tudo nós podemos ter essa escolha, né? Nem tudo nós temos no nosso bairro, nem tudo que nós queremos e precisamos nós temos ao nosso alcance. Mas é muito importante esse empoderamento local, tanto é que surgiram aí as moedas sociais, né? As comunidades com uma moeda de circulação própria e conseguem, de alguma forma, fazer o dinheiro circular ali dentro, né? Para justamente melhorar as questões locais, porque a partir daí é que a gente vai poder pensar no regional e ir além. No nosso programa aqui de mestrado e doutorado, como nós estudamos muito a questão de regionalidade, fica muito clara essa questão, inclusive quando nós começamos a entender que regionalidade, o programa, na verdade, surgiu por conta do sentimento de pertencimento a essa região do Grande ABC, né? Tudo veio daí. Mas depois nós fomos compreendendo que esse sentimento de pertencimento, ele pode estar em qualquer lugar, não só no Grande ABC ou na região metropolitana de São Paulo, enfim, pode ser pegar lá a Rua 25 de Março e o seu entorno, existe ali um sentimento de pertencimento a essa regionalidade. E as pessoas procuram trabalhar para que essa comunidade, vamos chamar assim, né, acabe se fortalecendo. Então, com as questões socioambientais, é a mesma coisa, não é só questão econômica, né? Precisamos dar mais atenção para o social, até
claro, o ambiental é complicado, tem aspectos que ameaçam até a vida, a questão da segurança alimentar ou a questão de alimentos para todos no futuro, mas eu penso que essas questões sociais são muito importantes porque não basta a gente ficar olhando e falando do ursinho panda ou do mico-leão dourado, né? Nós temos que olhar para o ser humano, meu vizinho aqui, se eu olhar para a rua, posso ver alguém procurando comida dentro do lixo. E o que eu faço em relação a isso, né? Estou vendo um outro ser humano pegando comida na lata do lixo para poder se alimentar. Então, são questões bastante complicadas e o que não podemos é só ficarmos de braços cruzados assistindo. Então, esse engajamento com o terceiro setor também é importante, porque o governo, seja ele qual for, ele não dá conta de tudo. Então, temos que atuar também e cobrarmos as empresas da sua responsabilidade social. Muito bom, professora. Sabe o que eu lembrei, professora, você falou da regionalidade, uma pesquisa aqui do nosso programa de doutorado, né, do professor Pamplona, inclusive, que fez um levantamento sobre as pesquisas em inovação na região da América Latina. E a hora que verificamos ali na pesquisa do professor, a América Latina representa menos de 3% dos registros de marcas e patentes no mundo. Né? E isso vai um pouquinho, me fez, no começo da fala do professor Ladislau, quando ele falou da centralidade do conhecimento, e eu lembro também no livro do professor sobre uma questão da economia, a necessidade de democratizarmos economia, também a necessidade de democratizarmos conhecimento, né? Isso é um desafio muito grande. Como que a gente faz para democratizar essas questões e mudar o sistema, sendo que eles estão tão enraizados em interesses, né, corporativos grandes e de instituições, por exemplo, como as financeiras, que não geram produtividade alguma, né? Então, acho que essas questões são chaves aí no processo, né? Olha, deixa eu sugerir, Ricardo, que a gente trabalhar com a aproximação da questão da democracia política e da questão da democracia econômica é vital. Tá? Vou dar o exemplo da Alemanha. O alemão, as famílias alemãs não colocam seu dinheiro em banco, colocam em caixas de poupança locais. Toda cidadezinha tem uma caixa. Essas caixas chamam de Sparkassen, caixas de poupança, textualmente. Ou seja, o dinheiro das famílias permanece ali dentro. E agora temos o blockchain também, né, professor Ladislau? E ainda por cima, essas possibilidades. Agora, outra dimensão. Grande parte dos recursos, eu mencionei a Suécia, 72% dos recursos tributários vão direto para o nível local. Na Alemanha é superior a 40%. No Brasil é 15%. Tem um livro que vocês podem pegar no meu site, Marcelo Uchoa. Pega a situação econômica dos municípios. Os municípios não têm como financiar o básico do que é necessário você administrar o município. A escola, a limpeza, etc, etc. O dinheiro está em Brasília. Ou seja, há um problema de um pacto federativo necessário no Brasil para devolver ao nível local a capacidade de gestão, porque isso libera, inclusive, o governo central, enquanto que hoje, no nível do município, o prefeito não resolve, ele vai para Brasília, vê se consegue uma lasquinha da emenda parlamentar ali do senador ou de alguém, ou então se consegue, se conseguir encontrar um ministro, é a glória, né? O ministro vai receber ele, meu amigo, que bom. Então, você está interessado no viaduto? Todas as negociações, sabe o que é? Não funciona no local, não funciona no central. Né? Agora, voltando à Alemanha, tá? Mais de 40% dos recursos centrais são repassados diretamente para o município. Tá? No Brasil é 15%, eu vou até dizer, certo? Ou seja, com as poupanças das famílias e o recurso que vem do governo federal, o município tem como se articular para resolver os 90% dos problemas do cotidiano das pessoas, que são coisas locais, gente, né? Por exemplo,
Eu fui para Imperatriz. Em Imperatriz encontrei, do Maranhão, um monte de gente desempregada. Em volta da cidade, um monte de terra parada. Meu, não é física quântica, né? Qualquer cidade do mundo, isso é generalizado. Faz em torno da cidade, porque é um valor de proximidade, faz um cinturão verde, hortifruti granjeiro, que assegura alimento barato e saudável, que assegura empregos, e a pequena transformação alimentar gera um pequeno comércio e indústria, o que alimenta o caixa do município, e as coisas funcionam. Né? Ou seja, não há mistério. Eu volto a dizer, o problema é de gestão, o problema não é econômico. Nós temos a apropriação da política por grupos centralizados que fazem a sua batalha aí de arrancar quem arranca o pedaço maior lá em Brasília, mas que não contribuem para o desenvolvimento do país. Para mim, essa forma de fazer, que a Alemanha tem, de fazer o dinheiro chegar no nível local, certo? E as poupanças serem administradas pela própria comunidade, é a forma de aproximar democracia econômica e democracia política. Você dá às comunidades as ferramentas para administrarem os seus próprios problemas, o que libera o governo central para pensar grandes políticas científico-tecnológicas de longo prazo, grandes infraestruturas e coisas do gênero. Certo? Então, a dimensão de gestão, né, e a Raquel estudou essas coisas, né, eu acho é absolutamente vital nesse processo. E as pessoas, o que vem na TV, o que vem nos jornais, é o grande debate ideológico, enfim, esquerda, direita, essa coisa que simplesmente desorienta as pessoas. Né? As coisas são simples, tem que organizar. Agora, elas são politicamente complexas, porque os grandes grupos que se apropriam da Eletrobras, se apropriam da Petrobras, se apropriam da água do Brasil, você sabe, cada quilo de cereal que você produz no Brasil exporta, estão incorporados 5 mil litros de água, em média. Tá? Você chama água virtual, né? Você está exportando. E com a química você está contaminando os lençóis freáticos. Né? Os países que recebem têm o lucro. Certo? Os grandes traders, são 16 grupos no mundo que controlam esse sistema. Né? Eu queria lembrar um número. Tem 3 grupos de traders, tem o BlackRock, o Standard e o State Street. Esses 3, os ativos deles são 19 trilhões de dólares. Tá? Saiu no Economist agora. Tá? 19 trilhões de dólares, o PIB mundial, perdão, o PIB dos Estados Unidos é 21 trilhões. Esses 3 grupos privados de intermediários, né? Não produzem nada, são só intermediários, certo? Eles têm 19 trilhões de dólares, para brincar. Esse negócio ele não está funcionando no Brasil, é um drama nosso, mas ele está ancorado num sistema que se deformou no planeta. Gente, mas alguém gostaria de fazer algum comentário, alguma pergunta, alguma contribuição? Não, nós caminhamos aqui para as nossas considerações finais. Ok? Então, só aproveitando aqui, o pessoal está perguntando da questão do formulário, de presença. Eu vou pedir para a Jane já disponibilizar o formulário e deixo a palavra para qualquer consideração final dos nossos convidados do dia. Primeiro, eu agradeço a presença de vocês por uma conversa tão rica, né, tão profunda e tão necessária, e é o papel da universidade nós expandimos esse diálogo sobre esses temas, né? Então, a gente está aí contente, feliz pela oportunidade também que a universidade nos dá de ampliar esse debate e levar essa discussão adiante. Agradeço o SESC, agradeço o Instituto Ideia, né, por nos apoiar na realização dessa atividade, e deixo a palavra para os nossos convidados fazer as considerações que acharem pertinentes. Vai lá, Raquel. Muito bem. Eu agradeço a participação de todos, reforço aqui o prazer em ter participado deste evento, a convite do Ricardo, do professor Joaquim, e reforço aqui a importância de ter conhecido o professor Ladislau, porque quando eu fui fazer o meu mestrado, e aí lá se vão 2 décadas,
Eu não sabia nada de sustentabilidade, não sabia nada de desenvolvimento sustentável, de responsabilidade social, e aí tive o prazer de me deparar com esses assuntos nas aulas do professor Ladislau, e de lá para cá tenho sempre pesquisado, trabalhado, e também passei a lecionar nessa linha de pensamento, e vejo que as ações são necessárias. As ações são cada vez mais necessárias, por isso que eu digo assim, a informação é muito importante e ela tem que chegar para as pessoas, a informação tem que se tornar conhecimento, a pessoa tem que apreender aquilo que ela recebe, ela tem que pesquisar, ela tem que se apoderar disso para poder mudar o seu comportamento, né? Porque só dizer, eu sei, já ouvi falar, conheço, mas o comportamento permanece o mesmo, então nós vamos ficar aqui chovendo no molhado. É isso que eu quero deixar de mensagem para vocês aí que são mais novos, para essa geração que está mais antenada e mais ativa com as questões socioambientais. Sucesso para todos. Muito obrigada. Obrigado, Raquel. Ricardo, primeiro, o imenso parabéns de vocês por organizar isso, tá? Muita gente está fazendo isso, o Brasil todo está discutindo novos rumos, nós precisamos de muita mais gente que entenda o que está acontecendo, porque só com muito mais apoio, muito mais clareza, você não pode ter liberdade sem responsabilidade, mas você não vai ter responsabilidade sem educação e sem informação, e, em particular, sem assegurar o básico para a base. Não tem nenhuma razão no Brasil para ter fome, para ter miséria. É só reduzir um pouco, digamos, essas fortunas surrealistas. Queria mencionar uma grande alegria para mim de encontrar a Raquel. Deixa eu dizer que é sempre uma grande emoção, digamos, a gente se sentir meio que ajudou a pessoa a subir degraus, né? Isso é uma satisfação muito profunda, né? Ajudou muito. Queria sugerir ao professor Joaquim Freire Silva que ele tem ali escrito: eu trabalho, penso, escrevo, acrescente, logo existo, viu? Porque se trata disso. Para quem viu a janelinha ali dele. Gente, deixa eu mencionar que o meu site, o Dobor.org, é uma pequena biblioteca virtual, gratuita, como está se multiplicando pelo planeta. Eu convido todo professor a fazer o seu blog, não gera custos, não gera trabalho. Você vai ver, depois de 2, 3 anos, que você não tem mais aquele negócio. Cadê aquele artigo que eu li há 2 anos atrás, que eu estaria precisando agora? Ou seja, não é abandonar o papel e passar por coisa. Não, é articular os diversos elementos. Certo? Hoje, essa minha pequena biblioteca que foi constituindo, ela tem cerca de 1.300 títulos, né? Não tem uma coisa que eu não tenha lido. Tá? Eu não coloco coisa assim porque sou amigo de fulano e tal. Certo? Realmente são coisas relevantes. Então, é matéria-prima para qualquer professor, certo? E como ele permite comentários ou críticas, coisas do gênero, entende? E permite, sabe o que é uma coisa interessante? É o seguinte, é que eu posso ver um artigo que eu coloco, porque eu tenho meu site e eu coloco as coisas no Face, no Instagram, eu coloco, é um exagero, tá? Quem está fazendo isso, meus filhos, né? Deixa eu mencionar para vocês, filho é útil, gente, viu? Eles sabem um monte de coisa que a gente não imagina. Então, renovem suas relações paternas, maternas, etc., porque vale a pena investir nesse processo. Mas o fato é que eu fiz um blog para mim. O blog não é para bate-boca, né? O site que vocês fazem. Tá? É para ter uma ferramenta da vossa memória científica. Vocês podem pegar no meu site um texto que eu escrevi, chama assim, Como eu me informo. Tá? Curiosamente, na Europa, você tem cursos sobre como organizar o trabalho intelectual. Certo? No Brasil, nós não temos isso. Né? Cada um se vira mais ou menos. Tem gente que não sabe fazer os seus arquivos, fazer a sua memória, coisa do gênero. Isso é vital em termos de produtividade científica. Agora, eu passo as coisas para o Face, para o Instagram, etc. Para quê?
em vez de fazer para bate-boca e passar besteira, certo? Eu uso para divulgação científica. Eu pus um vídeo do Paulo Freire, 3 minutos, ele falando sobre como era a ditadura. Só no meu Face deu 4.700.000 acessos. Sabe o que é? Nós temos instrumentos de, em vez de falar na sala de aula para 10, 20 pessoas, certo? Ou o que seja, a gente pode falar para Deus e o mundo, gente. E sabe o que vai acontecer? Vai acontecer uma coisa muito democrática. Esse negócio do Paulo Freire saiu 4.700.000. Eu escrevo um artigo ruim, quase ninguém repassa. Eu escrevo um artigo bom e eu vejo que foi para um monte de gente, interessou. Sabe o que é? Em vez de ser peer review, double peer review, blind double peer review, e essa palhaçada, certo? Meu, deixa o povo julgar, entende? E tem mais. Eu, quando recebo um bom artigo, a primeira coisa que eu quero fazer é repassar para um monte de gente, certo? E não me interessa lá o Elsevier que diz que eu estou fazendo, violando os direitos, não sei das coisas. Isso é palhaçada, gente. E tem mais, eu volto a dizer, tá? Esse meu livro aqui tá online desde que nasceu, tá sob forma de vídeos, certo? Que muita gente está utilizando pelo Brasil para se formar em economia, e esse livro continua sendo vendido nas livrarias. Não são coisas exclusivas, são coisas que convergem, né? Gente, queria agradecer essa oportunidade. Deixa eu dizer a quem está escutando que a gente não fica rico com essas atividades. Mas você sabe o que é? É prazeroso, gente. A gente comunicar, discutir esse negócio e se sentir útil. Olha, eu acho que é um negócio melhor assim que quem tem na vida, né? Eu não tenho nenhuma ambição de virar milionário, nem bilionário, nem coisa do gênero. Agora, me sentir útil me dá uma sensação danada, viu? Certo? E se sentir útil fazendo coisas, leituras, inteligente, fazendo funcionar a cabeça, meu, que mais que a gente quer na vida, né? A Raquel está aí um exemplo. Gente, um imenso abraço, tudo de bom. Gratidão, professor. Joaquim, quer encerrar? Você... O áudio, libera o áudio. Falar sem áudio não dá, né? Joaquim, o áudio é a palavra que a gente mais escuta nessa época. É verdade. Então, cumprimentar você, Ricardo, cumprimentar a Raquel, cumprimentar o professor Ladislau, de quem também eu tive a grata satisfação de acompanhar as aulas lá na PUC, isso no início da década de 90. E as falas aí nos mostraram que as ADOS representam caminhos interessantes, né, para a gente encontrar soluções para os nossos problemas, embora muitas das saídas ainda estejam meio que embaçadas. E eu gostaria de encerrar com um poema. Onde clareiam saídas? Havemos de conviver com tanto viver dissonante? Dos sangramentos da penúria à luxúria derramante, engolida, atravessada ao assédio dos dinheiros, em terra vasta, arrasada por tantos quantos janeiros, a fé é leiloada, a salvação prometida. A política, de ser vigente, entorpece, combalida. E a justiça? Seus pesos, suas tantas medidas, em que teias se arrasta? Onde encontramos as saídas? É isso. Um abraço para todos vocês e até a próxima. Obrigado, gente. Raquel, maravilha, linda. Me mande coisas, Raquel. Pega o meu e-mail, ldobor@gmail.com. Você adivinha? Gmail.com, combinado. ldobor@gmail.com. É o mais democrático possível, né? Tá bom, professor. Ia bater lá. Obrigada. Vamos sim.
Obrigado, Laslau. Obrigado, Raquel. gente. Obrigado, Obrigado, professores. Muito bacana. Gente, tchau. Uma boa noite Maravilha. a todos. Obrigada por tudo. Excelente. Muito obrigado.